Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oi pessoal, de volta aos nossos vídeos aqui. Nós estamos estudando os recursos em processo penal. Nós já vimos nos vídeos anteriores a introdução dos recursos, toda a parte da teoria geral dos recursos, os princípios, e nós estudamos a apelação e o RESE, o recurso em sentido estrito, nos vídeos anteriores. Agora nós vamos ver os outros recursos que existem. O próximo recurso em processo penal que a gente vai estudar é o agravo em execução. O agravo em execução penal é disposto no artigo 197 da LEP. O que é a LEP, pessoal? A Lei de Execução Penal. Então, de cara, a gente tem uma informação aqui que o agravo em execução não está no CPP, não está no Código de Processo Penal. Ele está numa lei separada, a LEP, conhecida como LEP, tá? Lei de Execução Penal. Então, o agravo está disposto no 197 da LEP e consiste em uma forma de recurso utilizado na impugnação de toda e qualquer decisão, despacho ou sentença prolatada pelo juiz da vara de execução criminal que de alguma forma prejudique as partes principais envolvidas no processo. Então, aqui, o que nós tiramos de importante dessa primeira frase, dessa primeira fala? Que o agravo em execução, ele serve para impugnar o quê? Decisões, despachos ou sentença. Decisões, despacho ou sentença. O artigo 197 da LEP fala assim: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Ou seja, a decisão ela continua independente da interposição do agravo em execução. Agora vamos às particularidades. O agravo em execução, como eu já disse, ele está previsto no artigo 197 da LEP, que é a Lei 7.210 de 1984, e cabe, então, como recurso das decisões proferidas na fase de execução penal. A legitimidade. Quem pode entrar com agravo em execução? Quem pode interpor? Tanto a acusação quanto a defesa, tá, pessoal? A competência, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, dependendo da matéria. O prazo para interposição, 5 dias corridos. Então, o agravo em execução, apesar de não estar no CPP, segue a regra, tá? 5 dias corridos, e isso está na súmula 700 do STF. A súmula 700 do STF diz: é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão ao juiz de execução penal. E aí, ó, a gente começa, assim, a aumentar o número de recursos que a gente precisa ter em mente, e esses prazos, vocês veem que eles não são todos iguais, de recurso para recurso. A regra é 5 dias e tal, mas nós já vimos que tem 10, então a gente tem que ficar ligado nisso. Eu, pelo menos, faço uma tabelinha. Quando tem espécies, classificação, eu faço tabelinha para tentar memorizar as diferenças. No caso aqui do agravo em execução, eu falei que o prazo para interposição é de 5 dias corridos. E as contrarrazões são 2 dias corridos. Vejam que o prazo não é o mesmo, tá? Então, para interposição, que é avisar que vai entrar com recurso, 5. E para apresentar, e as contrarrazões do outro lado, então, 2 dias, tá? Aqui fala que o prazo para interposição é de 5 dias corrido. Então, a gente presume que é a interposição e já a apresentação, tá? Você vê que os outros recursos no CPP, ele dá um prazo para interposição e um prazo para apresentação. Vou até puxar aqui, vamos ver aqui só para a gente ter um exemplo. Por exemplo, o RESE, o recurso em sentido estrito. Ó, aqui o prazo
Prazo para interposição, cai na regra geral, 5 dias corridos. Prazo para as contrarrazões, 2 dias corridos. Não, o exemplo não serviu. Deixa eu achar o outro exemplo aqui, peraí. Just a minute. Aqui, a apelação comum. Prazo para interposição, regra 5 dias corridos. Prazo para as razões recursais, 8 dias corridos. Ou seja, na apelação, você tem um prazo para interposição, opa, vou recorrer, um prazo para apresentação e, lógico, um prazo para as contrarrazões, para o outro lado se manifestar, tá? E só para ficar, para não passar batido, a gente tem um vídeo sobre apelação, mas como eu dei o exemplo, a apelação, então, são 5 dias para interposição, 8 para apresentação das razões e 8 para as contrarrazões. Isso tudo corrido, tá? Então, vamos voltar ao nosso agravo em execução. Então, prazo para interposição, 5 dias corridos. Prazo para as contrarrazões, 2 dias corridos, ok? E o efeito do agravo em execução é o devolutivo, né? Ou seja, vai subir para outra instância, e o regressivo, ou seja, o juiz que proferiu, que prolatou a sentença, a decisão, ele pode ser retratar, tá bom? Bom, eu fui tomar uma água, né? Porque a voz falha, então eu peço até desculpa, mas o tempo tá muito seco, né? Bom, então fechamos agravo em execução. Vamos falar agora dos embargos de declaração, tá? No plural, embargos de declaração. Em regra, esse recurso não tem o poder de alterar a essência da decisão, diferentemente dos outros recursos que nós já estudamos. Os embargos de declaração servem apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados. Então, foi pedido algo no processo e o juiz, então, passou batido ou não ficou muito claro. Então, ao você opor, e opor, embargos de declaração não é interpor, é opor. Ao opor os embargos de declaração, você não quer que o juiz mude a decisão, ele não tem esse poder, os embargos, né? É apenas clarear alguma decisão, é apenas tratar algo que passou batido, tá? Falando de uma maneira mais simples. E aí é importante, senhores, diferente do processo civil, aqui no processo penal, embargos de declaração são 2 tipos de embargos de declaração, tá? Então, existem os embargos de declaração em primeira instância e os embargos de declaração em segunda instância. O em primeira instância, ele é chamado de embarguinhos. A previsão dele no CPP é o artigo 382, que diz assim: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, tá? Então, isso é na primeira instância, artigo 382, embargos de declaração, também chamado pelos operadores de direito como embarguinhos. E depois tem os embargos de declaração em segunda instância, ou seja, já no tribunal. A previsão legal dos embargos de declaração em segunda instância também está no CPP, só que no artigo 619, que diz: aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, pessoal, aqui já no início do artigo 619, ele já dá, né, a letra aí pra gente. Aos acórdãos, então é segunda instância, porque lá na primeira instância a gente sabe que é sentença, certo? Então, por quê? Porque se o juiz da primeira decisão toma a decisão, então cabe ali embargos e mesma coisa lá no tribunal, tá? O desembargador toma a decisão, também cabe embargos. Então, o cabimento dos embargos de declaração aqui no processo penal, ele é um recurso oponível das decisões que possuírem a obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Um exemplo aí para a gente entender um pouco melhor. O juiz condena o réu
e não fixa o valor da indenização, né? Então, esse buraco, essa omissão, nesse caso é omissão, né? Não foi dito o valor da indenização, cabe embargos. Tanto a acusação quanto a defesa podem opor embargos, né? São legítimos. A competência, então, será julgado pelo próprio juiz, o prolator da decisão, se em primeira instância, e o próprio desembargador, se for na segunda instância, né? Que é a Câmara. O prazo para a interposição dos embargos é de 2 dias corridos, tá? Aqui não tem contrarrazões. E os efeitos devolutivo e suspensivo. Olha que interessante. Suspensivo, por quê? A decisão fica suspensa, né? Até o julgamento dos embargos. Então, os embargos e tem uma observação que é importante. No procedimento sumaríssimo, no GCRIM, o prazo é de 5 dias, tá? Aqui nós estamos falando da justiça comum. É importante a gente ter claro esses vícios. O que são esses vícios, né? Então, a ambiguidade, ela surge de questão ou ponto apresentado na sentença que, por estar disposto de alguma forma muito ampla, confusa ou um pouco objetiva, né? E aí acaba gerando 2 interpretações. Então, quando o juiz dá uma sentença com uma decisão que é muito ampla, que é muito genérica ou generalizada, então abre margem para 2 interpretações. Tendo isso dentro da decisão do juiz, cabe embargos. E aí dentro da ambiguidade. A obscuridade, o próprio nome já diz, algo obscuro, né? Quando uma questão analisada pelo juiz apresenta tamanha confusão que se torna inviável interpretar o direcionamento tomado pelo julgador. Ficou tão escuro que não dá para entender o que ele quis dizer. A contradição é a situação na qual o juiz profere decisão com pontos divergentes. É meio parecido com ambiguidade, tá? Mas aí é mais casadinho, como se fosse duas coisinhas. E incompatíveis. Então, ele dá uma decisão com 2 pontos e esses pontos são incompatíveis. Se fizer tal coisa, não dá para fazer essa, entendeu? Então, aí é a contradição. Então, acaba tornando inviável. Por exemplo, sei lá, a execução na sentença. Enfim, não consegui puxar um exemplo aqui, mas é isso, tá? E a omissão ocorre quando o juiz deixa de analisar determinados pontos controvertidos pelas partes. Um exemplo é a sentença que deixa de analisar o mérito de um pedido trazido na petição inicial, né, pelo autor, ou deixa de apontar qual o valor da causa a ser liquidado. Então, essa é a omissão. Meio parecido com os outros, eles meio que se completam. Mas é isso, quando não ficar uma coisa clara, quando passar alguma coisa batida, vamos falar aqui na nossa linguagem sem ser juridiquês, é isso, cabe embargos, tá bom? Lembrando, então, 2 dias para a interposição, 2 dias corridos, acusação e defesa podem opor, tá? E você vai escrever opor. Se for uma pergunta, uma questão dissertativa, você não vai pôr interpor, tá? O que mais, amiguinho? Carta testemunhável, tá? Nós vamos ver mais 2 recursos, tá? Nós vimos agravo em execução, o embargo de declaração, carta testemunhável, não, vamos ver mais 3, tá? É rapidinho. A carta testemunhável é um recurso de pequena utilidade que foi criado para evitar a ocultação de recursos interpostos em caso que o juiz aquó, né? O juiz daqui, né? O aquó que está julgando, porque o de lá é o ad quem, né? O que vai da outra instância, em que o juiz aquó não envia ao tribunal o recurso interposto. Então, você entra com o recurso e o juiz fala, não vou levar para frente, tá? Então, a finalidade da carta testemunhável chama carta testemunhável, tá? É um recurso como se fosse mais administrativo. Então, a finalidade dessa carta é de que um recurso não aceito em primeiro grau seja aceito por um tribunal. Então, você quer que suba para uma segunda opinião, é um direito constitucional seu. Ou, então, que um recurso aceito, né? O juiz aceita, porém, sem seguimento pelo juízo de piso, né? Ele não sobe. Então,
O objetivo da carta testemunhável é esse. Então, vale ressaltar que a carta testemunhável é um recurso subsidiário. Por quê? Você está interpondo um recurso. E o recurso não é aceito e não é dado o prosseguimento pelo juiz. Então, veja, a carta testemunhável ela é subsidiária, ela não é um recurso propriamente si. Ali não está sendo discutido nada. Então, sei lá, você apelou e o juiz segura a sua apelação. A carta testemunhável é para fazer subir a apelação. Então, por isso que ela é subsidiária, ele vai ajudar nesse movimento. Então, somente será utilizada a carta testemunhável quando não houver outro tipo de recurso, quando não existir previsão expressa em lei de outro recurso, tá? Para impugnar essa decisão aí que está sendo guerreada, que está sendo discutida, tá bom? Então, a carta testemunhável serve para fazer movimentar o recurso que foi interposto e que o juiz enfiou na gaveta, tá? A previsão legal é o artigo 639 do CPP, que diz: dar-se a carta testemunhável, inciso 1º, da decisão que denegar o recurso, inciso 2º, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem, como eu disse. Então, o cabimento da carta testemunhável é um recurso, né, chamado de recurso, cabível da decisão que não conhecer ou que, embora conhecer, negar seguimento ao recurso em sentido estrito ou agravo de execução, né? Ela serve para destravar o recurso em que o juiz não conhecer para seguir para o tribunal, tá bom? E da decisão que não conhecer ou negar seguimento à apelação, cabe a interposição de rese, tá? Então, da decisão que não conhecer ou negar seguimento à apelação, cabe rese. Então, por isso que eu falei, se tiver alguma coisa prevista no código, você usa. Se não, vai ser a carta testemunhável. Então, da apelação cabe rese. Os demais cabem, então, a carta testemunhável, tá bom? Tanto a acusação quanto a defesa podem se utilizar desse recurso. A competência é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. E o prazo para interposição? Nós temos visto 5 dias, 8 dias, 10 dias, 2 dias e assim por diante. Aqui na carta testemunhável, no código está 48 dias, que são 2 dias, né, senhores? Mas se perguntar na prova, sei lá, você olha e não tem dias, só tem horas. É 48 horas de quando? Da ciência da decisão, tá? É o único recurso que é apontado no CPP em horas. E aqui temos o prazo para as razões recursais, que são 2 dias corridos. Então, 48 horas para a interposição e 2 dias corridos para a apresentação das razões. Da mesma forma, 2 dias corridos para as contrarrazões. E o efeito é o devolutivo, que sobe, ou o regressivo, que é o da retratação pelo juiz. Beleza? Então, fechamos a carta testemunhável. Bom, vamos falar agora de mais um recurso aqui do processo penal. Vamos falar dos embargos, mas agora embargos infringentes e de nulidade. É assim o nome do recurso, tá? Embargos infringentes e de nulidade. Não misturem com o embargo de declaração, que vai cuidar das coisas omissas, obscuras, etc, tá? A finalidade dos embargos infringentes e de nulidade é de ampliação do julgamento. Haja vista que o seu conhecimento implica no chamamento de mais 2 desembargadores para reanalisar o recurso, compondo uma turma de 5 julgadores. Como assim? Vamos lá. A previsão legal, pega o seu Código de Processo Civil, revisa no processo civil, no processo penal, pega o seu Código de Processo Penal, artigo 609, parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, guarda isso, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 603. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Perdão, gente. Tá muito seco, né? Vou tomar uma água. Desculpe. Eu ainda não sei fazer edição, essas coisas pra cortar esses micos que eu pago, tá? E também não tô com muito tempo, porque eu tô estudando pras provas. Então, vamos lá.
Se eu der uma falhadinha na voz, eu vou parar para tomar água. Então, eu li o artigo 609, certo? Que aqui é a definição do que são os embargos infringentes e de nulidade. Lembrando que embargos são opostos e não interpostos, certo? Então, é um recurso oponível, né? Que pode ser oposto das decisões não unânimes. Então, vamos explicar o que é essa bagaça aí, gente. Então, é um recurso oponível das decisões não unânimes desfavoráveis ao réu de julgamento de recurso de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Então, se nesses recursos, recurso em sentido estrito, apelação e agravo em execução, lá no tribunal, você apresentou o recurso, foi para o tribunal, 3 juízes, né, 3 desembargadores, melhor dizendo, analisaram, julgaram e foi desfavorável ao réu. Cabe embargos infringentes e de nulidade. Para quê? Para chamar mais juízes, mais desembargadores, que no caso o tribunal é desembargador, para favorecer aí a decisão em relação ao réu. Então, por quê, né, gente? Ó, vamos imaginar em São Paulo. São Paulo, o TJ de São Paulo tem 16 câmaras, né? Na sessão tem 5 juízes lá, 5 desembargadores. 3 votam, né? Sei lá, dá 3-0, voto único. Ou 2-1 para o autor. Então, o réu ficou desfavorável. Por quê? No 3-0 foi todo mundo para o autor. No 2-1 ficou ali meio a meio. Então, não foi unânime. E foi desfavorável ao réu. Foi unânime, mas foi favorável ao autor. Porque pensa, se fosse 3-0 para o réu tava suave. Mas como deu 3-0 para o autor, cabe embargos infringentes de nulidade. Então, lembre, tem que ser desfavorável ao réu. 2-1 para o réu, beleza. Mas se for 2-1 para o autor, cabe, então, embargos infringentes, tá? Então, né, a legitimidade aqui desse recurso, ele é exclusivo para defesa. Porque para acusação não interessa, tá bom? Então, a competência também é do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal, tá? Vou fazer uma observação aqui. Não, vou terminar de ler aqui, tá? Então, a competência é o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, beleza? É um recurso exclusivo da defesa, para a acusação não interessa, porque são decisões desfavoráveis, não unânimes, desfavoráveis ao réu, tá bom? Prazo para oposição, 10 dias da publicação do acórdão, não é uma sentença, é um acórdão, né? Porque tá lá no tribunal, então esse recurso cabe de um outro recurso, certo? Prazo para as razões recursais, também 10 dias, são 10 dias para opor, 10 dias para apresentar as razões. E 2 dias para a acusação sair correndo aí e apresentar suas contrarrazões, tá? Então aqui, a ideia, põe na cabeça, vamos lembrar isso na hora da prova, a ideia é ajudar o réu. Tá? A ideia é essa. Então, você vê que o prazo é um prazo grande para oposição e para apresentação dos recursos e um prazo curtinho para acusação, então, fazer as suas contrarrazões, tá? Os efeitos dos embargos infringentes de nulidade é o devolutivo e o suspensivo. Então, quando se opõe embargos infringentes de nulidade, também a decisão fica suspensa, tá? E tem uma observação, assim, parte da doutrina entende que os embargos infringentes devem ser opostos quando se tratar de questão de direito penal, tá? Porque o nome do recurso é embargos infringentes e de nulidade. Costuma-se usar juntinho, tá? Mas uma parte da doutrina acha que isso é separado, que quando for direito penal, são os embargos infringentes, e quando for questão de direito processual, dos procedimentos, da forma como o processo foi levado, aí seria o de nulidade, que não deixa de ter razão, tá? Mas eles são usados juntinhos, embargos, infringentes e de nulidade, tá bom? A parte do infringente está ligado mais à parte do próprio direito penal e a parte da nulidade está ligado mais à parte processual, tá? Mas eles são um único recurso. Então, qualquer uma das situações, problema no direito penal,
problema no direito processual, cabe embargos, tá bom? Quando a decisão não for unânime, quando for desfavorável ao réu, tá bom? No caso de não unânime. Então, são essas aqui as características dos embargos infringentes e de nulidade. E para fechar esse vídeo, gente, eu vou falar de mais um recurso que também é tranquilinho, que é a correição parcial. É um instrumento, né? A correição parcial é um instrumento para impugnação de decisões que gerem a inversão tumultuária dos atos do processo. Então, galera, é assim, é um recurso também que não está discutindo ali, ó, a matéria, tá? É mais uma questão também processual, a correição, tá? Por exemplo, a título que fala da inversão do tumulto. Como assim, né, Marta? Ficou meio no ar. Pelo menos quando eu li, para mim ficou. Então, a título exemplificativo, que eu fui buscar aqui, podemos citar que a inversão tumultuária da ordem processual no ato do juiz que abre prazo para alegações finais do MP antes da oitiva de alguma testemunha ou do réu, ou em casos em que o juiz não se pronuncia sobre pedidos de diligência e ato contínuo impulsiona a marcha processual de modo que a não manifestação da parte prejudicada poderá ser entendida como preclusão. Gente, traduzindo fora do nosso juridiquês, aqui na nossa linguagem, que pra gente é favorável para estudar. Se o juiz toma alguma decisão atropelada, fora do quê? Porque todo o rito, ele vem especificado no código, se não for em código, em lei. Se o juiz tumultua isso, se o juiz toma uma decisão diferente do que está posto na lei, cabe correção parcial. Então, o primeiro exemplo que eu dei aqui, ó, o juiz abre prazo para as alegações finais do MP antes da oitiva de alguma testemunha. Então, o que nós entendemos? Que a testemunha teria que falar primeiro, certo? Então, o juiz atropelou o processo. Então, nesse caso, cabe correção. Ó, excelência. Meritíssimo. Você não vai falar isso lá na hora, né? Você vai entrar com a correção parcial. Tô viajando, tá? Mas pensando nisso, tá? Então, se o juiz atropela o processo, toma age, né? Toma alguma ação que vá ao contrário do que está previsto na lei, no que se refere a procedimento, cabe correção parcial. Basicamente é isso, tá? Então, essa previsão legal da correção parcial vai estar na Lei de Organização Judiciária ou regimento interno dos tribunais estaduais ou federais. Porque a previsão aqui, a competência, é Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, certo? Então, esses tribunais têm os seus regimentos internos e eles vão estipular, então, qual é a previsão legal. Eles vão estipular nos seus regimentos internos a correção parcial, tá bom? Por exemplo, em São Paulo, a correção parcial tem previsão nos artigos 211 a 215 no regimento interno do TJ São Paulo, tá bom? O que mais? Prazo para interposição também vai depender das normas de cada tribunal. Em São Paulo, por exemplo, é de 15 dias corridos, tá bom? Então, isso aí, a correção parcial é mais uma questão interna de cada tribunal. O efeito, então, é o devolutivo e a competência, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, é isso. Matamos aqui, mas eu perdi a conta, gente. Nós vimos, então, o agravo em execução, nós vimos os embargos de declaração, nós vimos a carta testemunhável, nós vimos os embargos infringentes de nulidade e a correção parcial. Tá estudado, tá bom? Até a próxima.